E aí, tudo bem? Vamos corrigir as nossas atividades, então? Vamos nessa. Vamos corrigir as atividades que foram encaminhadas para vocês no dia 18 e hoje, semana de correção, então a gente vai dar corrigindo, tá bom? Então vamos nessa. Atividade 1. Sobre o conceito de região e suas aplicações, julgue as afirmativas como verdadeiras ou falsas e marque a única afirmativa falsa. Certo? Então, eu vou julgar o que é verdadeiro, o que é falso, e vou marcar aquela que é falsa. Então, aqui já está me dizendo que eu tenho uma só que é falsa, tá? Se você prestar atenção. Então, vamos nessa. Primeiro, as regionalizações são construções humanas, já que são seres humanos que determinam os limites entre as regiões. Portanto, os limites das regiões não são estáticos. As regiões, elas não são estáticas, não são paradas no tempo, elas estão se transformando e sofrem mudanças de acordo com o passar dos anos, né? A região que tinha muitas árvores pode perder essas árvores, tanto por queima, por desmatamento, ou por algum fenômeno natural da região. Um terremoto, uma avalanche, né? Que pode modificar aquela região. Então, as regionalizações, as divisões, é feita, sim, pelo homem, tá? Então, é um critério humano e, portanto, as regiões elas não são estáticas, elas podem modificar também, tá? Aqui, na nossa parte superior, a gente tem um exemplo de uma regionalização que foi muito usada há alguns anos, né? E que dividia o mundo em desenvolvidos e subdesenvolvidos. A gente percebe que ela não respeita esse critério aqui da divisão que seria pela linha do Equador, certo? Então, eu dividiria países do norte, países do norte e países do sul, pela linha do Equador. Só que essa regionalização, ela usou critérios econômicos, socioeconômicos de desenvolvimento dessas nações. Então, ela fez esse contorno aqui, tá? Então, essa aqui está verdadeira, tá bom? Essa outra aqui era só para a gente ter uma noção. 2. Qualquer região deve ser estudada como uma unidade homogênea? As regiões são homogêneas, são idênticas? A gente viu nas nossas explicações que até mesmo os gêmeos, né, idênticos, não são idênticos, não são homogêneos, não é uma única estrutura, existem pequenas diferenças, ou seja, que não possui diferenças internas, não tem diferença interna em nem relação com outros espaços? Não, certo? A gente percebe aqui que as regiões, elas não são homogêneas e elas possuem sim diferenças internas, certo? E possuem relações com outros espaços também, tá bom? Então, essa daqui parece-me que é a nossa pergunta, a nossa alternativa. Vamos ver a próxima? As regiões são importantes ferramentas de trabalho para a geografia. Sim, a gente estuda espaço geográfico, região, dividir esse espaço geográfico para estudar ele melhor. Porém, seu estudo requer cuidados para que não se caia em generalizações erradas. Que é justamente o exemplo que a gente tem nesse mapinha aqui em cima. Ó. Eu dividi um espaço mundial durante muitos anos entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Então, eu caracterizei, eu generalizei que todos esses países do sul, esses vermelhos, eram subdesenvolvidos. E todos os países do norte eram desenvolvidos. Sendo que eu tenho alguns países em destaque aqui, países europeus mesmo, que são fora dessa linha e que hoje, por exemplo, são países desenvolvidos. Então, essa regionalização, no caso, ela não é mais usual, tá? Então, olha só, galera. É a 2, né? O nosso gabarito é a 2. Qualquer região deve ser estudada como unidade homogênea? Não, ela não é homogênea. Ela tem diferenças, certo? Ela se relaciona com as demais, tem características de elementos de natureza naquelas faixas de transição, né, que vai trazendo um pouquinho de cada elemento das regiões na outra até haver aquela mudança total, né? Então elas vão se misturando ali, então existe uma semelhança,
tá bom? Então, vamos para a próxima. Epa, deixa eu apagar meus rabisquinhos, né? Senão não dá, vai ficar bagunçado esse negócio. Vamos então. Regionalizar o espaço significa agrupar áreas com características semelhantes. Sim, eu estou regionalizando, estou dividindo. O meu critério normalmente são as semelhanças que eles possuem. Quais são as vantagens e a importância de se regionalizar o espaço? B. Quais os vários critérios que podemos usar na regionalização de um determinado espaço? Então, vamos por partes, né? A. Quais as vantagens e a importância de se regionalizar o espaço? Vamos aqui, a minha auxiliar vai me ajudar aqui. Nos permite estudar a regionalização, as vantagens. Nos permite estudar os países em conjunto. Nos faz entender como um fenômeno se distribui no espaço geográfico. Facilita a administração de políticas públicas, né? As administrações das políticas públicas no país e no mundo, no espaço mundial, como a gente viu na regionalização acima, tá? B. Quais os vários critérios? Quais são os critérios que a gente pode utilizar? Critérios como: eu posso utilizar as formações vegetais, os tipos de clima, IDH, Índice de Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento Humano, né? Estou vendo a econômica que influi. As religiões predominantes, idioma, distribuição e localização de terras emersas, que estão, né, na superfície. Então, existem vários critérios que podem ser utilizados para regionalizar, tanto um país como um continente, tá? Um continente no todo. Aponte os cuidados que devem ser observados ao estudar uma região ou ao regionalizar um determinado espaço. Então, eu quero que vocês apontem para mim os cuidados que a gente deve tomar. Olha só, isso é bem importante. Os cuidados que a gente deve tomar, então. Vou pegar aqui. Eu preciso mudar de cor, senão vai ficar tudo vermelho. Então tá. A região é uma construção humana, que a gente já viu, né? Portanto, é permeada de valores humanos. A gente carrega a regionalização com alguns valores, com algumas opiniões e pontos de vista. Os limites não são estáticos, ou seja, os limites que separam a região podem mudar com o passar do tempo, como a gente viu nos nossos estudos, né, nas regionalizações do Brasil, né, como ela foi modificando o seu critério, a sua expansão e a sua divisão das áreas. A região não é homogênea, tá? Olha só, a gente está respondendo lá a primeira pergunta. E apresenta diversas diferenças internas em relação aos outros lugares. Não podemos generalizar, né? Dizer que todos aqueles países que estavam ali no norte eram subdesenvolvidos, eram pobres, tinham populações que sofriam com violência, com desnutrição. Não. Algum outro país se destaca no desenvolvimento, tá? Então, a pergunta 3 nos perguntou os cuidados que devem ser observados. Então, a gente deve observar que, né, existem valores humanos carregados nessas divisões, tá? Nós temos os limites não são estáticos, beleza? Que a região não é homogênea, existem diferenças internas que devem ser respeitadas e por isso nós não podemos generalizar, beleza? Ok, então vamos apagar os nossos desenhos e seguir o nosso caminho. 4. No mapa mundi expresso, de acordo com a regionalização socioeconômica, o mundo se mostra dividido. Naquele mapa que a gente mostrou lá na primeira, lembra que eu dividi o mundo? Países desenvolvidos, países subdesenvolvidos. Respondi a pergunta, né? Olha só. Então, aqui nós temos, ó, A, norte desenvolvido e sul subdesenvolvido. B, metrópoles e colônias. C, primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Não é essa divisão ainda, mas tem essa divisão. Países centrais e países periféricos, qual que é? Né?
Então, essa daqui, ó, ela está dividida em países desenvolvidos ou países subdesenvolvidos, tá? Esqueci de colocar a marquinha aqui pra gente. Identifique as regiões. Epa, deixa eu apagar aqui que eu rabisquei a cara do Brasil. Identifique as regiões do Brasil no mapa. Então, essa região aqui, primeira, que região é essa? Feitura. Região centro-oeste. 2, nordeste. 3, norte. 4, sudeste. 5, sul. Ah, todo mundo sabendo de cor e salteado, né? Com base no mapa a seguir e em seus conhecimentos sobre a divisão regional brasileira realizada pelo IBGE, assinale a alternativa correta. Então, está aqui o nosso mapa, bonitinho, né? A quantidade de televisores no Brasil não reflete os níveis de desenvolvimento econômico das respectivas regiões brasileiras. Então, aqui tem domicílios com total de televisores, né, nas suas regiões. Então, essas regiões aqui, as roxinhas, são as regiões que têm mais televisão, tá? Então, aqui, sudeste, sul, ó, nordeste. Se eu fosse falar que a região nordeste é mais pobre, menos desenvolvida, que ela está fora daquela região socioeconômica, né, geoeconômica, mas aqui eu tenho uma predominância nos televisores aqui também. Aqui também, ó, nessa região, então tem especificidades aqui nessas regiões. Então, aquela regionalização estaria, vamos dizer assim, fazendo uma acepção dessas regiões, tá? Então, ó, a quantidade de televisores no Brasil não reflete os níveis de desenvolvimento econômico das respectivas regiões brasileiras. B. O centro-oeste brasileiro é a região que possui proporcionalmente a menor quantidade de televisores em sua casa? Não. O Amapá é o único estado da região norte que apresenta mais de 85% de televisores no domicílio. Amapá, né? Ele tem, então, lá na sua região, o território que tem mais televisões. O Nordeste é a região mais heterogênea, com diferenças internas. Tem muita diferença em termos de quantidade proporcional de televisores? Sim. Olha só, a região Nordeste, deixa eu pegar aqui só para a gente marcar aqui. Peraí. Aqui. Fugindo de mim a canetinha. A região Nordeste, quero a canetinha aqui. Região Nordeste por aqui sim, ó. Ó, eu tenho. Aqui tem menos televisão. Eu tenho. Aqui tem mais ou menos, né? E eu tenho muita televisão. Então, eu tenho a maior variedade nessa região aqui, tá? Então, verdadeira. D, de dado. Vamos apagar nossos rabisquinhos. Vamos prosseguir. Essa é grande. Durante o Estado Novo, 1937-1945, foi criado o Conselho Nacional de Geografia, que deu origem ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Uma das atribuições do IBGE era... Qual que era a atribuição do IBGE? Produzir estatísticas básicas sobre a população brasileira, por meio de censos, né? O IBGE vai lá, aquele cara que trabalha, ou a mulher, né? Vai na sua casa, bate lá e vai pesquisar. Quantas pessoas moram na casa? Quantas pessoas trabalham? Qual que é a renda, né? Vão fazer essas pesquisas e vão colocar elas num mapa, num gráfico. Também caberia ao Instituto produzir informações cartográficas, bem como propor e instituir uma regionalização do território brasileiro. As figuras a seguir dizem respeito a dois momentos históricos da regionalização do território brasileiro. Vamos ver? Então, ó, 1940, 1990.
Então, eu tenho dois momentos importantes da regionalização e a gente vê que tem uma transformação nessa regionalização, tá? Lembra que a gente fez aquela outra atividade sobre o mapa e mostrar as diferenças da regionalização? Mais ou menos isso. Em qual critério podemos pensar que foi utilizado para instruir a regionalização do território brasileiro lá em 1940? Qual foi o critério? A divisão regional do Brasil foi feita em 1940 a partir da geografia física. Eu separei de acordo com critérios físicos essa região, como se fazia naquela época, tentando definir cada grande região brasileira a partir dos fatos físicos, destacando entre eles as principais características, tá? Então, era algo comum daquele período ali, regionalizar de acordo com características físicas. B. Qual a principal finalidade? Eu tenho aqui a B aqui também, que eu pus aqui que ficaria melhor. B. Qual a principal finalidade do Estado brasileiro ao regionalizar o seu território? Qual foi a finalidade, né? O IBGE, galera, elabora a divisão regional do Brasil visando organizar, né, o conhecimento sobre o país, sobre esse território, para promover as políticas públicas que a gente tanto fala, né? E estabelecer um quadro nacional oficial para informações estatísticas, tá? Em 1988, o estado do Tocantins foi criado. Tocantins foi desmembrado de qual estado? Você sabe? Por que ele foi inserido na região norte do Brasil? Ele foi desmembrado do estado de Goiás. Ele pertence agora à região norte por apresentar características físicas e humanas e econômicas que se assemelham ao estado dessa região. Um exemplo, floresta amazônica, vegetação predominante do estado do Tocantins. Você sabia? Então, agora você está sabendo. Tampei a cara da minha bonequinha. Olha só, na ciência geográfica, o conceito de região está associado à ideia de diferenciação de áreas, tá? Com base nessa afirmação, explique o que podemos entender por regionalização. Então, na ciência geográfica, o conceito de região está associado à ideia de diferenciar as áreas. Com base nessa afirmação, explique o que podemos entender por regionalização. Regionalização é o processo onde ocorre a divisão de um determinado território em partes, né? Eu dividi esse território em partes, de acordo com suas características, com o objetivo de compreensão e administração deste segundo as suas particularidades ou diferenças. 9. Vamos terminar esse negócio. Observe a charge e responda. Qual forma de regionalização do mundo a charge faz referência? Olha só, que interessante essa charge. Aqui eu tenho um homem de terno em uma parte do mundo, aquela parte superior ali da região norte, uma máquina funcionando. Na outra, eu tenho um homem mal vestido, com a parte inferior, a parte sul aqui, e presença de vegetação, uma presença muito rústica aqui, né, simbolizando uma parte mais pobre, vamos assim dizer, do mundo. Então, qual a forma de regionalização do mundo aqui, nesse período? Norte, rico e desenvolvido. Sul, pobre e subdesenvolvido. Lembra lá daquela outra questão? Responde essa aqui. Quais seriam os critérios utilizados para essa regionalização? Eita! Ao observar a charge, vemos que no hemisfério norte temos objetos que são relacionados à ciência e à tecnologia. Ao passo que no hemisfério sul temos objetos relacionados a produtos de gêneros primários, como da agricultura e mineração. Porque a gente tem uma torre, né, de extração de minérios e as agriculturas. Assim podemos afirmar que os critérios estão baseados em uma visão socioeconômica desta sociedade. Chegamos no final de mais umas correções de atividades desse momento de quarentena. Tá bom?
Só um segundinho. Aí. Voltei. E agora, nós estamos encerrando mais essa aula, tá? Beijão no coração. Coloca esse caderno em dia, faz tudo o que precisa, tá? Que logo, logo a gente vai estar organizando aí, listando os cadernos. Beijão.